Os meus cumprimentos, a satisfação de estar trazendo, neste momento, uma grande personalidade do texto bíblico, um importante rei, que muito influiu no seu tempo, principalmente com relação ao chamado povo de Deus, os judeus. O rei Nabucodonosor. Nabucodonosor. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve sonhos e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, quer dizer, Nabucodonosor mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, que era um povo bastante místico, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei, diante dele, de Nabucodonosor. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho estar perturbado o meu espírito. Então os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu Nabucodonosor, que disse aos caldeus: o assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Ameaça terrível, direta. Sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Então, se não souber o que é, virarão pedaços, montouros. Se souber, serão altamente honrados, homenageados. E aí o rei recebe a resposta. Responderam segunda vez e disseram: diga, ó rei, o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De modo que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois vós preparaste palavras mentirosas e perversas para proferidas na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar sua interpretação. É a resposta dos caldeus. E disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago, astrólogo ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que eu possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel, o profeta, a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisado e prudentemente, a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei?
Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que ele desse tempo para que ele pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Quer dizer, através do mundo espiritual. Revelado. Então Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus da eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele é o nosso Deus, o Deus de meus pais e de meus avós. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei, o assunto de Nabucodonosor. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e disse-lhe assim: não mate os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Então, Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu Nabucodonosor. E disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus do céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tivesse na tua cama, estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios te faz saber o que há de ser. Profeticamente vai lhe dizer o futuro. E a mim, quer dizer, a ele, Daniel, a mim, me foi revelado esse mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio.
E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Esse é o sonho também, a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei dos reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e o terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que visse dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo. Assim como os dedos eram parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio das mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. E terminando, na fala de Daniel ao rei Nabucodonosor, ele disse: e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor terá sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhes o sono. Então, vamos dizer, novos estudos, novas pesquisas, busca de interpretação, porque realmente é o mundo espiritual falando com o mundo planetário. É Deus, através do seu profeta Daniel, dizendo ao rei da Babilônia o que será o futuro dos seus reinos e dos futuros reinos realmente.